Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos atender aos pedidos dos inscritos e vamos trazer aqui as ações de uma empresa que literalmente vale ouro. Vamos falar de uma mineradora, mas que não se trata de Vale, de CSN Mineração. É uma empresa já bastante antiga que surgiu nos anos de 1946, mas novata na Bolsa Brasileira, né? Fez o seu IPO apenas em 2020. É uma empresa que prometeu crescimento forte e vem entregando esse crescimento desde o seu IPO, né? Mas que não quer ser a maior. Olha só que negócio doido, mas ela quer ser a melhor em tudo que ela faz. Vamos falar dessa ação que já colocou bastante grana no bolso aí de muita gente. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora ver que empresa que vale ouro é essa, doido. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, como eu disse, é uma empresa que literalmente vale ouro. E ela vale ouro justamente porque ela é uma mineradora de ouro, doido. É isso mesmo. E além do ouro, ela também minera prata, cobre e outros metais também, né? É uma empresa que tem desempenhado um papel bastante importante na economia global ao longo da sua existência e vai continuar desempenhando esse papel importante. Porque ela minerando ouro e os demais metais é tudo que a economia precisa, né? Principalmente quando se trata de tecnologia. E o ouro especificamente, ele tem aí praticamente 3 funções específicas, né? Como, por exemplo, as joias, né? O mercado de joias, muita gente aí ostenta ouro, né? Tem aí a dependência da tecnologia por ouro, né? Uma demanda muito forte. Todos os equipamentos, smartphones, computadores, tudo que é eletrônico depende de ouro. Por quê? É o melhor condutor de elétrons, é o ouro, né? E outra, reserva de valor, né? As barras de ouros que a galera aí gosta aí de acumular, né? Que os granfinos, os bancões, os países gostam de acumular. E muita gente aí também gosta de comprar as suas oncinhas. E você pode sim comprar ouro físico, né? Então, essa é a importância do ouro. E você investindo nesse tipo de ativo, automaticamente você está se expondo ao ouro. E investindo nessa empresa, você também de tabela vai se expor ao dólar, porque é uma companhia dolarizada. Estamos falando da Aura Minerals. Falei igual o Mr. Bean. Uma companhia que tem a sua atuação nacional e internacional. Ela tem escritório aqui no Brasil e em Miami. E além do território nacional, ela também tem atuação na Colômbia, em Honduras, no México, nos Estados Unidos também. A Aura é listada na B3 apenas com BDRs e para adquirir essas BDRs, você vai precisar utilizar o código AURA33. E ela sendo dolarizada, como eu disse, você está exposto ao ouro, né, que é o dinheiro de Deus, e ao dólar. E também vai receber dividendo em dólar, porque ela é uma empresa que paga dividendo, tem um dividend yield aí acima dos 5%. E você recebendo esse dividendo em dólar é muito melhor, lógico, né, do que receber esse dividendo em real. Olhando para os indicadores da empresa, a gente vê alguns indicadores mistos, tá? Até mesmo porque é uma empresa nova no mercado de capitais, pelo menos aqui no Brasil, né? E você vai ver algumas informações de indicadores não tão precisas assim, né? Se a gente olhar para o valor da empresa, a gente vai até pensar que é uma empresa cara, mas só esse ano já valorizou quase 70%. Isso porque ela já fez 2 desdobramentos desde que veio para a B3, né? E além da B3, ela tem as suas ações listadas também no mercado internacional. Só que para você comprar as ações de fato, mesmo para dizer assim, eu sou sócio, eu sou dono dessa febre do rato, você vai ter que comprar as ações dela lá na Bolsa de Toronto, lá no Canadá. É isso mesmo. Então, você tem 2 opções, ou comprar lá na Bolsa, lá no Canadá, ou comprar apenas as BDRs. Só que quando você compra BDRs ou ações estrangeiras, você precisa ficar atento com a tributação, tá? Mas é claro, isso é tema para o próximo vídeo. Agora, voltando a falar de alguns indicadores da Aura, a gente vê um EV sobre o EBITDA de pouco mais de 7 vezes. Aí você fala assim, é uma empresa que tem múltiplos muito altos, né?
Não sei, a empresa tem entregado o crescimento que ela prometeu, né? A gente vê um ROI negativo, só que um ROIC positivo, que a gente entende que a empresa ela trabalha mais com o dinheiro de terceiros do que com o próprio dinheiro, né? A gente vê as margens meio que mistas, né? Como, por exemplo, a margem bruta muito positiva, só que a margem líquida negativa. Só que um dado bastante interessante que eu achei nessa empresa é o endividamento e a alavancagem, que é muito saudável, né? Agora vamos dar uma olhada no último resultado que a companhia divulgou. E vamos começar destacando a produção a preços correntes, que cresceu 30% no semestre, superando 132.500 onças, mas caiu 6% no trimestre, né? De 68 mil para 64 mil onças. Já a produção a preços constantes cresceu 34% no semestre, superando 133 mil onças, e caiu também 6% no trimestre, de pouco mais de 68.700 onças para pouco mais de 64.300 onças. Destaque também para as vendas a preços correntes, crescendo também 30% no semestre, né? 132.344 onças no semestre, mas caindo 8% aí no trimestre, de 69.086 para 63.258 onças. Destaque também para a receita líquida, que cresceu 46% no semestre, superando os 266 milhões de dólares. No trimestre cresceu apenas 2%, atingindo aí 134 milhões e 411 mil dólares. Destaque também para o EBITDA ajustado das operações, que superou os 118 milhões de dólares, crescendo 65% no semestre. Superou também 60 milhões de dólares, crescendo 5% no trimestre. O EBITDA ajustado para o lucro líquido ajustado no segundo trimestre, a empresa aí acabou reportando um lucro líquido ajustado de 3 milhões de dólares negativo, ou seja, um prejuízo de 3 milhões de dólares, né? Apenas o lucro líquido foi negativo em 26 milhões de dólares, ou seja, um prejuízo de 26 milhões de dólares. E a gente pode observar no gráfico aí que veio caindo bastante, né? Mas houve aí amortização e depreciação de 15 milhões de dólares, despesas financeiras de 45 milhões de dólares, né? Crescimento aí. Despesas com imposto de renda, 21 milhões de dólares. Perdas com derivativos de ouro, 12 milhões de dólares. Mas a companhia acabou reportando ainda no semestre um lucro líquido ajustado de 11 milhões de dólares. E vendo os números consolidados do lucro líquido, a gente vê um prejuízo líquido de pouco mais de 25 milhões de dólares. Lá no gráfico estava arredondado para 26, né? Isso aqui no trimestre, tá? Uma queda de 180% na comparação trimestral, né? Já na comparação semestral, o prejuízo líquido foi de quase 35 milhões de dólares, uma queda aí de 217%, né, no lucro da companhia. Porque no ano anterior havia sido um lucro de pouco mais de 30 milhões de dólares. No lucro líquido ajustado, no trimestre foi um prejuízo aí, né, de 3 milhões e 33 mil dólares. Já no semestre foi positivo, né? Um lucro de 11 milhões e 508 mil dólares, porém uma queda bastante expressiva aí também na comparação semestral, né? Aqui a gente vê a variação da posição de caixa da companhia, né? A gente vê um caixa equivalente aí de 214 milhões de dólares, um crescimento de 37%. Só que a gente vê aí um caixa e equivalente de caixa final aí em junho, né? No último dia 30 de junho, apurado de 192 milhões de dólares. E aqui a gente vê o comportamento tanto do consumo de caixa, quanto também dos investimentos que a companhia fez, né? Por fim, a gente vê a composição da dívida líquida da companhia, né? Uma dívida bruta de pouco mais de 334 milhões de dólares, ficando praticamente estável, né? Um crescimento aí de apenas 2%. Só que a dívida líquida cresceu 35%, pulando aí de 105 milhões 361 mil dólares para 142 milhões 409 mil dólares. Só que a gente vê uma alavancagem bastante saudável, né? E uma posição de caixa também bastante saudável aqui, principalmente quando a gente olha para o curto prazo, né? De 191 milhões 963 mil dólares. E quando a gente olha para o cronograma de amortização da dívida da companhia, a gente vê que ela tem uma posição de caixa bastante saudável mesmo, né? Ela tem mais de 191 milhões de dólares em caixa e no curto prazo ela tem apenas 98 milhões em dívidas, né? E depois aí para 1 e 3 anos, 166 milhões, 4 e 5 anos mais 69 milhões. Então a companhia está bastante saudável com relação a endividamento e alavancagem. Bom, como podemos ver, foi um resultado fraco, né? Mas não foi um resultado desastroso, não foi um resultado ruim para você considerar ruim.
A empresa acabou não lucrando no trimestre, mas lucrou no semestre, né? Teve um prejuízo ali de pouco mais de 3 milhões de dólares no trimestre e um lucro líquido ajustado de pouco mais de 11 milhões de dólares no semestre. Como eu disse, é uma empresa que paga dividendo e um dividendo dolarizado, né, o que é mais interessante. Mas é claro, a gente precisa ter muito cuidado ao investir. Não é simplesmente sair investindo de cabeça só porque olhou algum dado e entendeu como interessante. Não temos nenhuma outra mineradora para fazer uma comparação, né? As mineradoras que temos aí são mineradoras de minério de ferros, né? Apesar de que a Vale tem lá a Vale Base Metals, né? Mas não dá para você fazer ainda um comparativo com a Aura para ver qual a melhor das duas, até mesmo porque a Vale Metal Bases aí não é listada na B3. É uma empresa para a gente estudar, né? Claro que vale a pena. E para no mínimo a gente ficar acompanhando cada passo da empresa, beleza? Empresa boa, a gente não pode deixar de ficar sempre monitorando ela, porque de repente surge uma oportunidade de entrada e a gente começa a montar a nossa posição. Como eu disse no início do vídeo, é um case interessante por dois motivos. Você está exposto com o único case ao ouro e ao dólar. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!